A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta para mais uma leitura da lição da Escola Bíblica Dominical, como sempre fizemos todas as semanas, para deixar para você aí a leitura da lição que você vai estar estudando neste domingo. Lembrando que nós lemos a lição da Escola Bíblica da classe dos adultos da CPAD, que traz o tema aí do quarto trimestre, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Lembrando que a nossa lição ela foi escrita pelo pastor Ezequias Soares. Nós já chegamos aí na lição de número 10, que traz o tema A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Um lembrete aqui, nós não comentamos a lição, apenas deixamos a leitura para você estar ouvindo durante a semana e se familiarizar com aquilo que será ensinado aí na próxima sexta-feira, como aqui na nossa igreja, sexta-feira, e aí na sua igreja, com certeza, deve ser aí no domingo pela manhã, certo? Visto que a escola bíblica é dominical. Mas existem igrejas que são aí em dias alternados, como aqui na Brasília, na Assembly of God, na cidade de Quincy, no estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, igreja a qual eu tenho o privilégio de estar pastoreando. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha, se inscreva no canal e será de grande bênção tanto para nossa vida quanto para você também, que você vai estar sempre atualizado aí das lições quando nós postamos aqui para os irmãos. Vamos para a nossa lição? Então vamos lá. Lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Texto áureo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos, no capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Nós vamos para as nossas leituras bíblicas diárias, que todos os dias tem uma leitura bíblica aí concernente à lição que será estudada. Na segunda-feira, nós vamos estar lendo em Gênesis, no capítulo de número 28, versículo 13 ao versículo 15, e o tema da leitura diz: não deixará Israel até que se cumpra, ou melhor, Deus não deixará Israel até que se cumpra tudo o que disse a Jacó. Diz assim a leitura da palavra de Deus: eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Daí a leitura de segunda-feira. Agora vamos para a leitura de terça-feira, que vai estar no livro de Jeremias, no capítulo 31, e o versículo 17, que diz o seguinte. O tema da leitura diz: a restauração de Israel é uma promessa de Deus. E a leitura diz assim: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Vamos para a leitura de quarta-feira, vai estar em Ezequiel no capítulo 37, versículo 21 ao versículo 22, que traz o tema: primeiro vem a restauração nacional, o que já aconteceu, e depois a espiritual. Vamos então para a leitura de Ezequiel 37, versículo 21, 22. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então vamos lá agora para a quinta-feira. A nossa leitura de quinta-feira vai estar em Zacarias, no capítulo 12, e o versículo 10, e o tema da leitura é esse. Esse é o dia em que Israel reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias. Diz assim, a leitura de Zacarias 12, versículo 10.
Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aí então a leitura de Zacarias, de quinta-feira. Agora vamos para a sexta-feira, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 32 e 33. O tema da leitura diz: essa promessa anunciada pelo anjo Gabriel ainda não se cumpriu. Diz assim a leitura de Gênesis, no capítulo 1, versículo 32 e 33. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Daí então a leitura de sexta-feira, e nós vamos agora para a última leitura diária, que é a leitura de sábado, em Hebreus, no capítulo 8, versículo 8 ao versículo 11, que diz: porque repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, ou melhor, vamos ler aqui o tema da leitura, que diz: a nova aliança envolve Israel e o mundo. Agora sim vamos para a leitura. Porque repreendendo-lhes, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo meu. E não ensinará cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Tá aí então a leitura bíblica diária de sábado. Vamos para a leitura bíblica em classe. Ezequiel, no capítulo 37, e o versículo de número 1 ao versículo 14 é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos em vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a carne de Israel. Eis que dizem, ou melhor, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei entrar à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Tá, então a leitura bíblica em classe. Vamos agora para o nosso comentário da lição, começando pela introdução, depois os tópicos com os seus subtópicos e, por final, a conclusão da lição.
Introdução. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão de Ezequiel, ou a visão que Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos, descreve uma linguagem metafórica, como Israel voltará a ser uma nação soberana reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e espiritual. Primeiro tópico, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Primeiro subtópico, os ossos secos, versículos 1 e 2 da leitura bíblica em classe. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão e o Senhor me levou em espírito, versículo 1, se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos, ou seja, por meio de visão, como já havia acontecido antes. Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel, depois de muitos séculos de dispersão entre as nações, seguida pela restauração espiritual. Segundo subtópico, o significado. Os versículos 11 e 14 da leitura bíblica em classe, Deus explica a Ezequiel o significado da visão, e a palavra profética esclarece: esses ossos são toda a casa de Israel, versículo 11. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos se secaram, a expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta, mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Se esse pensamento puder ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Terceiro subtópico do tópico 1. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará, conforme Oséias 6 e versículo 1. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés da diáspora em caso de desobediência aos mandamentos de Javé, prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o Vale de Ossos Secos, da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. A visão vislumbra a restauração nacional e, em seguida, a espiritual. Tópico de número 2. Sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Primeiro subtópico. As diásporas de Israel e Judá. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. O cativeiro assírio de 722 a.C. faz parte da primeira dispersão, mesmo com o fim do cativeiro de Judá por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda a parte. Nos tempos do Novo Testamento, haviam comunidades judaicas nos grandes centros urbanos no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Subtópico de número 2. Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia diz respeito à segunda diáspora, anunciada de antemão pelo Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 21, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1.800 anos, sendo iniciado no ano 70 depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, e foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciado por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções.
estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país, o dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben-Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se torna uma nação soberana. Terceiro subtópico do tópico 2. Restauração nacional, baseados nos versículos 6 e versículo 8 da leitura bíblica em classe. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto, a restauração de Israel em um só dia, e depois das dores de parto, Isaías 66 e 8. Essa profecia é geralmente interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa do retorno. Terceiro tópico, sobre o milagre do século XX. Primeiro subtópico do tópico 3, o testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. E isso se cumpre hoje, Jeremias 30, versículo 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, o corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética no versículo 8 da leitura bíblica em classe. É isso que falta hoje em Israel. Segundo subtópico do tópico 3, o status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém entre outras nações. Israel é um Estado soberano desde 1948, uma nação reconhecida pelas Nações Unidas, depois de mais de 18 séculos de diáspora, mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas, no capítulo 21 e versículo 24. Subtópico de número 3, o tópico 3. Restauração espiritual. Quando o Espírito da graça, ou de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual, conforme Zacarias 12, versículo 10, e Ezequiel 37, versículo 23 ao 28. A palavra profética vislumbra essa promessa no versículo 14, da leitura bíblica em classe. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém, conforme Salmo 122 e versículo 6. Chegamos agora para a conclusão da nossa lição. Diz assim a conclusão: nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale de Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora. Ao mesmo tempo, anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo, Israel, e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Aí então, a leitura da nossa lição da Escola Bíblica, a leitura da lição de número 10. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma Escola Bíblica Dominical abençoada aí na sua igreja. Um grande abraço do seu amigo, seu pastor, Alexandre Bernardino. Fique na paz do Senhor Jesus. Até 1000 gerações, tua família.